E aí, o dinheiro traz ou não felicidade? Qual que é o seu ponto de vista? No meu ponto de vista, é que o dinheiro, sim, proporciona alegria, felicidade, proporciona ali várias situações, inclusive expansão de consciência. Isso, inclusive, te auxilia para a sua jornada, né? De expansão de consciência para iluminação espiritual. Como assim, Dani? Vamos falar sobre isso hoje? Eu sou a Daniela Helena, facilitadora de consciência. E vamos falar hoje sobre o dinheiro, né? O porquê que muitas pessoas acreditam que o dinheiro não traz felicidade. Isso é uma crença, isso é uma limitação, né? Tem um ditado que diz, né, que o dinheiro não traz felicidade para quem não sabe como utilizá-lo. E é uma verdade. Se você não sabe utilizar o dinheiro, como que ele vai te proporcionar algum tipo de felicidade? Vamos colocar aí um exemplo que eu sempre dou, tanto para alunos quanto para clientes. Ai, Dani, mas dinheiro não traz felicidade, é verdade? E que ele não te proporciona? Se você tá ali, passando fome, só tem uma marmita, você não tem dinheiro, porque lembra? Você não está disposto a receber do dinheiro, você julga o dinheiro, que o dinheiro não traz felicidade, ele não pode te proporcionar nada. Então, o que acontece? Você tem uma marmita, e aí você tem que dividir com os seus filhos essa marmita. Mas se você não tivesse pontos de vista sobre o dinheiro, você teria dinheiro. E aí você poderia comprar uma marmita para cada filho, você poderia levar os seus filhos para um restaurante. Eu digo isso com experiência própria, né? Quando você quer ajudar alguém, seja um familiar, um projeto, o que for. Quando você tem dinheiro, você pode proporcionar aquilo ali, você pode auxiliar aquelas pessoas. E aquilo, de alguma forma, te traz alegria, porque você pode proporcionar aquilo para aquelas pessoas, entende? Através do seu fruto, né? Se você foi lá, você trabalhou, você criou, independente do que você fez para atualizar aquele dinheiro ali, né? Você trabalhou, você vendeu, você limpou uma casa, enfim, independente do que for que você fez ali, né? Trabalhando para atualizar aquele dinheiro. Ele vai te proporcionar, sim, alegrias, felicidades. Como que a gente, por exemplo, vai comprar um livro para fazer uma expansão para estudar, né? Para expandir a consciência. A gente precisa de dinheiro para comprar o livro. A gente quer fazer um curso, a gente precisa de dinheiro para atualizar esse curso. Entende? As barras de Axis são, assim, excelentes. Por quê? Isso vou contar a forma como que eu recebo dessa ferramenta, tá? Inclusive, eu escolhi facilitar essa classe, porque foi a classe, assim, que virou a chave na minha vida, né? Eu falei, as pessoas precisam receber essa classe, né? E receber através da minha consciência, da minha energia, daquilo que eu vivenciei, e eu vou trazer para eles ali, né? A prática da ferramenta, tudo que o Axis traz ali pra gente, e vou contar como que eu utilizei essa ferramenta, né? Porque a classe de barras, ela não é só um curso para você ser terapeuta. Não. Dentro da classe, a gente aprende várias ferramentas para expansão de consciência, para nós. No entanto, que quando eu fiz a minha primeira classe de barras, eu não fiz para atendimento. Eu já era terapeuta, mas eu não fiz para atender. O meu objetivo era para mim. No entanto, que os primeiros meses eu não atendi com a ferramenta. Eu só trabalhei em mim. Só em mim. E aí eu fui ali, ó, limpando tudo aquilo ali, trabalhando aquelas ferramentas, e aí eu tripliquei meu faturamento, assim, eu falei, uau! Por quê? As ferramentas, elas trazem a facilidade, elas tiram a gente da mente, elas tiram a gente dessa crença limitante que o dinheiro é ruim, entende?
Não é a gente ficar em função do dinheiro, mas é usar o dinheiro ao nosso favor, porque nós estamos aqui nessa realidade. Então a gente precisa vivenciar, entende? A gente precisa atualizar o dinheiro para poder pagar o aluguel, para poder comer, para poder vivenciar. Se você fica doente, para comprar ali o remédio que você necessita, né? Então, quando a gente cresceu com isso, né? Pelo menos porque a minha mãe cresceu com isso também. Então, minha mãe dizia, né? Se a gente pegava o dinheiro na mão, ela falava, vai lavar as mãos, porque o dinheiro é sujo. Quem aqui não ouviu essa? Vai lavar as mãos que o dinheiro é sujo. Dinheiro, quem é feliz, a gente é pobre, a gente é feliz. Rico não é feliz. A gente é pobre e se diverte. Porque pobre divide e rico não. Não é que o rico não divide, ele doa, ele faz várias caridades. Mas nem sempre ele tá ali mostrando para todo mundo. E outra, algo que eu faço e que eu percebi que queria muito mais, em vez de eu dar o peixe, eu dou a vara. Antes, eu dava o peixe. E aí eu percebi que eu dando peixe, aquela pessoa não ia. Ela só ficava esperando o peixe. Porque é mais gostoso também, né? Porque lembra? Todo dia sai um esperto e um otário. Você escolhe qual você quer ser. Né? Então, eu escolhi ser o esperto que vai auxiliar os otários a não serem mais otários. Serem espertos. Não é sair por aí passando as pessoas para trás. Não. É olhando. A expertise que eu digo é você olhar para você e limpar em você aquilo que tá te afastando de ter ali a vida que tá disponível para você, né? Porque o todo diz que tem vida em abundância, né? Então, por que eu não tô tendo vida em abundância? Né? E as ferramentas do Axis, as barras, ela vai fazendo isso, ela vai deletando, entende? Então, conforme a gente vai, o terapeuta vai tocando ali os pontos, vai deletando aquelas informações, aquelas crenças. E é muito mais rápido, entende? E os processos verbais que a gente ensina dentro da classe, elas são ali, vamos dizer, a cereja do bolo, para que a gente faça isso com mais rapidez. Então, por exemplo, como eu não vejo as coisas separadas, tudo é uma coisa só, o outro, em algum grau, sou eu me trazendo informações que eu preciso limpar em mim. Então, se um cliente vem para mim e fala, Dani, não tô conseguindo vender, não tô conseguindo isso, não sabe, não tá enrolado, ok. O que eu preciso limpar em mim? Que se eu limpar, eu vou atualizar isso na minha venda. Porque se vocês forem reparar, semelhante atrai semelhante, né? As pessoas vêm por ressonância ali também, por eletromagnetismo. Então, o seu cliente é um espelho seu. Então, quando os clientes vêm para mim, eu olho, ok, o que eu preciso limpar aqui em mim ainda? E aí eu trago para eles ali, né? Eu compartilho com os meus clientes, com os meus alunos, conforme a gente vai ali, né, vai se apresentando as situações, eles vão compartilhando, eu vou compartilhando com eles, olha, eu passei por essa mesma situação, assim, passado, né, olha para isso com outro ponto de vista, entende? E algumas pessoas falam, nossa, Dani, você não tem medo? Eu já escutei isso de uma aluna. Você não tem medo de falar para as pessoas que você vivenciou isso ou você está vivenciando isso? E as pessoas olharem e falarem assim, nossa, mas se você é igual eu, por que eu vou pagar para fazer um curso com você? A gente não tá... Se aqui, nessa realidade, a gente estivesse iluminado, já...
a gente não estaria aqui, né? Algo que eu percebi estudando e recebendo das consciências, né, que eu já pedi, tanto na minha ressonância harmônica, quanto eu consumo. A gente encarna aqui por conta da culpa, né? E conforme a gente vai olhando para isso, vai saindo da culpa, a gente vai limpando, né? Então, muitas vezes a gente não atualiza dinheiro porque a gente não está disposto ali a entregar algo. A gente não está disposto a entregar o peixe para algumas pessoas. Por conta dos pactos, contratos, acordos, compromissos, fidelidade, lealdade que a gente fez com essas pessoas. Pai, mãe, filho, marido, namorado. Entende? Muitas vezes eu não atualizei dinheiro na minha vida porque eu não queria compartilhar. Sabe por quê? Porque eu queria que a pessoa pescasse. Porque eu dei o peixe e a pessoa não aprendeu. Só que como eu tinha um interessante ponto de vista de não conseguir falar não pro outro, eu parei de criar. Eu parei de criar dinheiro, porque se eu não tenho, como que eu vou dar? Não é mesmo? Então, eu parei de criar. Que loucura, né? Mas é. Eu parei de criar dinheiro para poder dizer não de uma outra forma. Hoje, eu pergunto, se alguém me pede algum dinheiro, alguma coisa, seja o que for, eu pergunto, ok, vai criar mais? Se for contribuição, eu ajudo. E se meu corpo falar não, não. Ah, vai falar o quê? Pode falar o que quiser. Tá tudo bem. Entende? Então, são camadas e camadas e camadas e camadas que a gente vai acessando e vai percebendo o quanto tá enraizado na gente isso, sabe? E a gente não ter o dinheiro nessa realidade dificulta, né, a gente também expandir a nossa consciência. Sabe por quê? Porque se a gente tá ali, vamos lá para a pirâmide Maslow, né? Que ele coloca lá que é a sobrevivência, né? Se a gente não tem dinheiro para comer, como que a gente vai ter cabeça, vamos dizer assim, né? Para estudar. Só se a pessoa estiver muito ali escolhendo, entende? Ela precisa ter uma determinação, ela precisa ter ali um objetivo muito claro, porque senão ela não consegue. E se ela tem alguém ali pra dar o peixe pra ela, aí ela não atualiza, entende? Inclusive, isso é eu criei um workshop, ele chama Por quê e Porquê. Que é justamente pra gente identificar isso. Para sair desse estágio, sabe? De não conseguir atualizar, né? Então, Dani, eu já tenho cursos, eu tenho várias ferramentas, mas não consigo, não desenrolo, o treino não vai, eu não consigo atualizar ali o cliente, eu não consigo vender os meus produtos, eu não consigo vender o meu serviço. Por que você não consegue? Porque você não tem clareza ali do porquê e por quem. Por que você quer vender os seus produtos? Para ter dinheiro? Ok, para que você quer ter dinheiro? Tem uma frase que eu escutei, cadê? Que eu achei muito interessante, que ela vai casar, que eu até anotei. Quando você vence, quem vence com você? Que é a frase dita de uma outra forma, né? Que é o porquê e por quem, né? Por quem você faz isso? O porquê é por você, para você ter uma qualidade de vida melhor, para você ter comida, para você ter um lar, para você ter, enfim, casa, carro, apartamento, como o professor diz,
uma comodidade, você ter condições de estudar, de comer o que você quer. E muitas vezes a gente não atualiza por causa disso, entende? Porque o quem ali, que tá atrelado nos pactos, contratos, a gente não quer. Só que como a gente não tem essa consciência, essa clareza da onde você tá, para onde você quer ir, e isso inclui tudo isso, inclui as crenças, as limitações, todos os pactos, contratos, acordos, compromissos que você tem, que estão te impedindo de criar, de vender, como que você vai soltar eles? Entende? Então, esse workshop eu fiz para trazer essa facilidade aí também, né? Porque eu percebi que tinha muitos alunos, muitas pessoas, clientes, que, cara, estavam tudo ali, sabe? Não tem aquele ditado, não é um ditado, é um meme que tem assim, você tá com a faca e o queijo na mão, e aí a faca tá quebrada, e a pessoa fica só com o cabinho na mão. É justamente ali. Tipo, você tá com tudo, só tá faltando a clareza, né? E esse workshop é pra isso, pra gente trazer essa clareza e você conseguir atualizar ali tudo que você escolhe, né? E por que eu tô trazendo tanto o workshop quanto as barras? Porque pra vocês, não é, Dani tá querendo vender aqui. Tô divulgando o meu trabalho, mas é para vocês perceberem, tá? Porque muitas pessoas que me seguem aqui já fizeram esse workshop, muitas pessoas já fizeram classe comigo ou com outros facilitadores, já tem a ferramenta, só que tem um interessante ponto de vista que não funciona. As minhas bases não funcionam. Verdade que não funciona, você não está disposto a ver. Porque quando a gente corre as nossas barras, o que acontece? A gente vai tocar ali, vai dissipar aquela informação. Só que se você tem um ponto de vista muito fixo, se aquele ponto de vista de não atualizar ali a casa, carro, apartamento, né? Não vender ali, não atualizar o dinheiro é porque eu não quero dar o dinheiro para minha mãe narcisista. Um exemplo. As barras, quando você for correr as suas barras, vai se apresentar ali para você depois situações com relação à sua mãe, para mostrar para você, olha, fulano, você não tá atualizando o dinheiro que você tá escolhendo, porque você tem pontos de vista com relação à sua mãe e você não quer ali, se você tiver dinheiro, você não quer dar para ela. E você não sabe falar não. Então, você não vai, você não tá atualizando por conta disso. Entende? Então, por isso que eu trouxe aqui para vocês o exemplo tanto das barras quanto do workshop, que traz essa clareza, né? Então, vocês que fizeram tanto as barras quanto o workshop, começam a perceber como as suas barras e peçam para o universo me mostra da onde eu não estou disposto a receber, se eu recebesse, eu atualizava as vendas, o dinheiro. Como eu posso limpar com mais facilidade essas crenças? Né? Para quem já fez a classe, os processos verbais, como pode melhorar, o que mais é possível, e outras ferramentas que a gente ensina dentro da classe, entende? Então, comecem a olhar para isso na vida de vocês aí, e percebam se faz sentido, e comenta aqui depois, que eu quero ouvir de vocês um feedback, tá bom? E se tá sendo contribuição para vocês eu gravar esses vídeos também, comenta aqui, tá bom? E é isso, corram suas barras, deem uma olhadinha, sempre tenho agenda para esse workshop, para que vocês possam aí ter a clareza e a gente poder criar a partir disso, né? Sem essas crenças, sem essas limitações, tá bom? Um beijo e até já!